E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Nilce Barreto. Ela vai contar um pouquinho sobre a aprovação dela no Revalida e quais foram as estratégias que ela utilizou para aprovar. Vamos lá, vamos conversar. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, tudo bom, Rafael, com você? Tudo maravilhoso. E agora, quando eu soube que você aprovou, que foi melhor ainda. Me conta, Verdade. me conta. Como foi que você me conheceu? Eu conheci através de uma amiga minha de faculdade. Ela aprovou na prova anterior do Revalida, e eu conheci ela me falou de ti quando eu estava estudando para a teoria, né? Porque eu estava muito perdida, eu tinha comprado um curso, só que tinha coisas que eu estava achando uns vídeos muito longos, né? Aí eu conversando com ela, pedindo mais dicas, aí ela tinha comprado o teu curso. Aí ela me deu o cronograma, né, porque eu não sabia como seguir o cronograma. Não tinha um cronograma, na verdade. Aí ela me deu esse cronograma e depois ela me pediu para eu estudar pelo curso dela. Aí Entendi. eu comecei a assistir os vídeos do outro curso e fazer resumo pelos teus, porque eu achava mais fácil de entender, era mais rápido os vídeos. Aí eu comecei a fazer também os simulados que tinha, me ajudou muito, que eram de provas passadas do Revalida, e aí eu comecei a estudar. Entendi. E o que você acha que é importante para uma pessoa que vai fazer a prova teórica? Que dicas você daria? Eu acho que com certeza ter uma rotina de estudo, estudar pelo menos todos os dias, pelo menos alguma coisa. Eu acho que tem que ter constância, porque às vezes na correria do dia a dia, né, a gente estuda um dia, às vezes passa 3 dias, 4, 5 dias para estudar. É bom a gente ter sempre uma rotina, né? E também ler provas passadas, porque ajuda a gente a saber como é a dinâmica da prova, como são elaboradas as questões, a gente entender que sempre tem questões, sempre tem duas questões parecidas, né? A gente analisar as provas anteriores, acho que é importante também. Entendi. Você fez quantas vezes a prova teórica do Revalida? Só foi uma vez? Não, eu me formei em 2017, foi aquele tempo que tiveram 2 anos que não teve prova, né? E aí depois saiu a prova, eu estava trabalhando, então não estudei, mas eu fui para saber como era a prova, na verdade. Eu não tinha estudado. Da segunda vez também eu fui fazer a prova, não tinha estudado nada, e aí eu fui, e aí eu fiz uma boa pontuação, mesmo não tendo estudado. E aí eu resolvi parar tudo, deixei trabalho, eu deixei tudo e fui só estudar. E aí eu aprovei, Então, peraí, graças a Deus. você fez a prova 3 vezes, então, a teórica. Em E, 2020, você não estudou. Em 2021, não, você quase conseguiu. Em isso, 2022, a primeira prova de 2022, você fez. Foi a isso. primeira prova de 2022. E aí, foi aí que você me conheceu ou você me conheceu antes? Como foi? Não, eu te conheci quando eu resolvi parar tudo e estudar para o Revalida, né? Entendi. Foi logo. Aliás, eu já tinha visto acho que algumas coisas tuas, né, no YouTube. E aí, justamente antes de eu começar a estudar para essa prova para o Revalida, né? Quando eu decidi estudar, deixar trabalho, deixar tudo, aí você me mandou, não sei como você me achou, me mandou o link de um grupo seu pelo Hum. WhatsApp. Perguntou se eu queria entrar no grupo. E aí eu falei que sim, aí eu entrei, aí eu vi você colocando lá que todo dia tinha live, né? Colocando as lives, aí eu comecei a seguir, acompanhar. Isso daí também me estimulou a estudar, porque eu estava muito na minha zona de conforto, eu estava trabalhando, eu estava ganhando razoavelmente bem, né? E aí eu estava acomodada mesmo. E aí eu decidi deixar tudo, porque eu trabalhava muito, trabalhava o dia inteiro, às vezes trabalhava final de semana, às vezes trabalhava até 9h30, 10 horas da noite. E aí eu resolvi, eu percebi que eu só estava postergando, né, o meu Revalida, o meu CRM. E aí eu resolvi abdicar de tudo e só estudar. Agora você vê, né? Como é grande a caminhada, né? Foi 2020, 2021 e em 2022 a primeira prova você passou. Tá vendo aí? É aí o que eu falo, né? Sempre. Eu sei que a vida é difícil, que a gente tem muita coisa, que a gente tem que se sustentar e tudo isso. Mas veja como foi rápido, né? Depois que você colocou na cabeça, fez a prova, passou, fez a outra prova, passou e resolveu. E agora
agora você está aí, daqui a pouco vai estar com o seu CRM, daqui a pouco vai estar revalidado tudo certinho, só falta escolher a universidade e aí vai estar tudo certo. Me conta, em 2022, ponto 1, foi a prova que teve a maior nota, foi 99,7 a nota. E foi justamente, ou seja, para passar bem passado mesmo, para dizer, não, agora realmente eu estou sabendo o que eu estou fazendo, que chegou lá. O que você acha que você fez diferente das outras vezes e dessa vez que você passou? O que foi diferente? Na verdade, eu acho que o diferente foi só que eu estudei. Eu não tinha estudado, mas eu tive uma rotina de estudo muito intensa. Eu acordava às 6 horas da manhã, já começava a estudar. Eu almoçava na frente do computador, já estudando. Eu não conseguia, eu tentava dormir 1 hora todas as tardes, mas eu não conseguia. E aí eu ficava até 3 horas da manhã, e eu não tinha descanso, eu não conseguia descansar. Eu estava me cobrando tanto que eu não conseguia descansar. E isso era de segunda a segunda. Eu não conseguia assistir filme. Eu não estava mais usando o WhatsApp. Eu não tenho rede social. A única coisa que eu uso é o WhatsApp. E eu não tinha mais o WhatsApp. Eu bloqueei tudo. E aí eu não saía de casa para nada. Aliás, só ia aos domingos ao culto, né? Porque eu sou evangélica, eu ia só ao culto, mas já voltava para casa. Aos finais de semana, eu comecei a criar uma rotina de estudo. Aos finais de semana, eu só revisava provas passadas, tanto de todas as revalidas, né? Do INEP, da UEPA e da UFMT. Eu respondia a todos, lia, olhava as abertas. Então, aos finais de semana, eu só estudava por prova, e de segunda a sexta, eu seguia o teu cronograma e fazia também algumas atividades, ficava treinando algumas coisas. Entendi. E aí eu fazia resumos também. E aí, quando eu segui todo o cronograma, eu comecei a revisar tudo de novo, ainda consegui revisar 2 vezes. Eu comecei a estudar, acho que foi em novembro, e a prova era para ser em fevereiro, né? O pessoal estava comentando que é fevereiro, mas acabou saindo em março. Então, eu ficava todos os dias, até 3 horas da manhã. Eu só dormia 3 horas por dia, e mesmo assim, eu estava tão ansiosa, eu queria tanto, que eu não conseguia dormir, não conseguia descansar. Se eu tentasse, eu já sentia culpa, né? Entendi. Terrível, terrível. Aí o cara não entende essas coisas, né? Quando o cara vai fazer. O cara que nunca fez o revalido não consegue entender isso, né? Porque a carga emocional, a cobrança é muito grande. E você já vinha de 2 Verdade. desaprovações, então com certeza você se cobrava muito mais. Aí você passou. Isso. Chegou aí em 2022.1, você passou. E quais foram os próximos passos? Como foi que você fez para estudar para a prova prática a partir de agora? E aí eu comecei a pegar dicas com algumas pessoas, né, que já tinham feito a prova. E aí eu vi que você lançou o curso lá prático. A princípio eu não ia para o presencial, né? Aí eu comprei o online. Aí você falou, não precisa, né? Se você não quiser tudo. E aí eu gostei do presencial, aliás, gostei do online. Eu falei assim, não, mas eu acho que eu tenho que fazer o presencial, e resolvi ir. E aí eu vi que você falava muito sobre as pegadinhas, sobre algumas coisas, e eu fiquei atenta nisso. Então, quando eu entrei em cada estação, eu ficava muito atenta à posição do paciente, a que lado que eu ia atender ele. Eu tinha escutado muitos relatos de algumas pegadinhas, porque, ao meu ver, quando eu comecei a estudar a prova, quando eu lia as questões do checklist, eu não achava, assim, difícil de imaginar o que era, chegar no diagnóstico. Para mim, o mais complicado era saber o que tinha no checklist. E aí eu fui começando a revisar, principalmente quando você fala, antes eu estava revisando os outros checklists, né? E você pegou e falou assim, olha, estudem pelas provas passadas do INEP, e aí eu comecei a estudar mais com o checklist ampliado, porque eu vi que estavam ampliando, né? E aí, como eu tinha estudado muito mesmo, muito para a teoria, então eu já sabia dos temas da prática, só precisava aplicar em checklist. E aí eu ia treinando incansavelmente, né? Eu comecei a treinar sozinha, e aí depois a gente começou a treinar com amigos, né? Nós fizemos um grupo e a gente começava a treinar. E aí foi quando eu fui para o seu curso, e aí aprendi já os procedimentos. Aliás, os procedimentos eu já sabia os passo a passo, eu ainda não tinha colocado em práticas, né? Colocado no boneco, tudo. E lá foi importante porque eu consegui praticar também. Eu tinha feito um outro curso também para prática, que me ajudou também.
Quando você chegou lá no curso da prova prática, no módulo presencial, você e todas as outras pessoas que chegaram, no primeiro dia, chegaram perdidas. Chegaram lá Isso. e não conseguem. Aí você está dizendo, você já tinha feito, ó, você já tinha feito online, o curso online, você já tinha vindo com experiência, com conhecimento da prova teórica, que era muito grande, você já tinha feito outro curso presencial também. Foi presencial que você fez outro? Isso, foi presencial. E por que você chegou lá no módulo presencial perdida, sem saber aplicar as coisas? Porque eu acho que a gente estava seguindo uma outra dinâmica, e lá era mais realista a prova do INEP, né? A gente estudava pelo checklist do INEP, a gente tinha uma pessoa que já tinha feito a prova do INEP, né? Você tinha a Anitta dando as dicas para a gente. E aí eu acho que foi importante também, porque lá a gente fazia as 10 estações em tempo reduzido. Depois eu vou contar um pouco da experiência da minha prova também, que por conta do tempo. E aí foram esses detalhes, né, que foi me ajudando a entender como realmente era a prova do INEP. Porque eles não cobram conhecimento, a gente tinha, né? Eu sabia o que era leishmania, eu sabia tratar leishmania, chegar no diagnóstico. O problema é o tempo que eu achei e como aplicar no checklist. Quais são as perguntas que eu iria fazer para o paciente para pontuar. Entendi. Saber usar meu tempo. Entendi. Quando você estava no final do primeiro dia lá, eu sempre pergunto isso para saber a impressão de vocês. Quando você terminou o primeiro dia do curso, qual foi a sensação que você teve? Ai, eu achei que eu tinha ido muito mal no primeiro dia. Quando eu entrei na primeira estação, não deu tempo para eu terminar as duas primeiras estações, eu não cheguei a dar o diagnóstico, nem o tratamento, mas eu tinha feito uma boa anamnese, eu tinha perguntado tudo, só faltou dar o diagnóstico e o tratamento, porque não deu tempo. Porque quando a gente entra, é muito rápido, a gente perde a noção do tempo, né? E aí, então, no primeiro dia eu fiquei, assim, muito abalada emocionalmente, só que e no segundo dia eu já fui melhor. Quando veio minha nota, eu olhei que no primeiro dia, mesmo não dando diagnóstico e tratamento, mas como eu fiz uma boa anamnese, fiz tudo, menos dei o diagnóstico e o tratamento, eu fiz nota, foram as minhas melhores notas, foi no primeiro dia, que eu pensei que eu não tinha ido bem. Justamente o que a gente ensina no curso, né? Você saber E, trabalhar com as estações, mesmo que você não saiba nem o diagnóstico e o tratamento. Porque você é uma catadora de pontos. Você vai lá para conseguir todos os pontos que você pode conseguir. Qual é a dica que você daria? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre a sua prova. Mas qual é a dica que você daria para uma pessoa que vai fazer a prova prática? O que você acha que é importante para a pessoa? eu acho que é importante a pessoa saber ouvir as outras pessoas que já fizeram, né? Ouvir o relato de cada um, porque eu ouvi muitas pessoas, né? Você lá falou do curso, a Anitta falou como foi a prova e tudo, as pegadinhas. Sempre olhar com um olhar clínico, observar, olhar a 360 graus na sala, porque mais ou menos a gente já vai ter noção do que a gente vai fazer. E também, outra coisa que eu acho importante é fazer uma boa anamnese, porque eu treinei muito a anamnese, então eu pontuei muito. Todas as minhas estações, eu tive o ponto máximo de anamnese. Se eu olhei lá, 1,5 ponto, eu ganhava 1,5 ponto. Se valia meio ponto, eu ganhei todas. Eu não ganhei só pela metade. Eu fiz uma boa anamnese e consegui pontuar muito, porque eram muitas, muitas perguntas, né? Eu perguntava se tinha dúvida. E uma coisa que você tinha falado também, eu acho que foi numa live, é sobre a verborragia, né? Você falou que tinha uma aluna que tinha falado, então eu fazia isso. Eu perguntava se ele tinha dúvidas, tudo, e eu não parava de falar. Eu falava, como eu estava de máscara, não tinha microfone, então eu falava alto, e sempre falando, sempre olhando para a câmera e para o paciente. Eu sempre explicava, eu olhava os exames, eu olhava para a câmera, eu explicava, né, para o examinador e olhava para o exame, aliás, eu olhava para o paciente e falava para o paciente na linguagem adequada. Entendi. E aí eu acho que é muito importante isso, porque eu estava raciocinando muito rápido, né? E aí eu achei importante, a anamnese para mim foi tudo, porque eu já sabia o diagnóstico, já sabia o tratamento, por mais que em 2 estações, eu não consegui, mas eu pontuei muito mais do que se eu tivesse dado só o diagnóstico e tratamento. Doutora, como foi que você aprendeu a construir a sua anamnese de uma forma mais efetiva?
Na verdade, pelo esqueleto, né, que você sempre falava, do esqueleto, eu comecei a olhar, memorizar o esqueleto para cada área, para clínica médica, para pediatria. Eu fui treinando, na verdade, tem que ter muito, muito treino. Entendi. E aí eu coloquei na minha cabeça o esqueleto. E o que é o E aquele esqueleto, doutora? Que pode ser que alguém está assistindo e não saiba o que é esqueleto. Conta para nós o que é. O esqueleto do checklist é aquele que onde a gente vai. Já tem as perguntas para cada um, né? Aí você deu algumas dicas, alguns mnemônicos, né? O Alicia da dor. Então, eu já sabia. Se era cirurgia, eu sabia que eu ia usar o Alicia da dor. Então, eu já utilizava isso. Já sabia que eu tinha que perguntar antecedente. Se eram mulheres, né? Eu sabia que eu tinha que perguntar um antecedente ginecológico, a data da última menstruação, essas coisas, assim, algumas dicas também que você deu lá, porque às vezes eu vi isso no DIP, né, numa paciente que eu teve de gineco, que ela me respondia algumas coisas antes de eu perguntar. Então, mesmo assim, eu perguntava. Ela me falou ela me falou a data da última menstruação dela sem eu perguntar. E aí eu fiquei com medo de não pontuar, então eu perguntei de novo. Eu falei assim, isso que eu ia te perguntar, qual a data da sua última menstruação? Aí eu fui, às vezes, acho que por nervosismo também dos atores, né? Lógico. Eles soltavam algumas coisas a mais. Aí eu sempre perguntava de novo. Quando eu não tinha perguntado e eles falavam, eu sempre perguntava justamente para pontuar. Mas você vê quanto é importante a malandragem, né? A pessoa não imagina Isso. isso. Mas eu corrigi alguns vídeos. Alguns alunos eu ajudei a fazer os recursos. E alguns deles não fizeram isso. E eu falei tantas vezes, né? Olha, quando te entregarem alguma coisa que você não pediu, chame a atenção. Quando falar alguma coisa que você não perguntou, chame a atenção. Porque isso vai ajudar para que você pontue. Mesmo que o cara não te dê o ponto, mas você pode usar nos recursos. Então, se você pergunta, mesmo depois dele falar, você coloca lá. Porque o cara não vai assistir o vídeo todo. É isso que o cara tem que pensar. Se você disser assim, ó, aí ele falou logo, né? Sem você falar. Já era para você ganhar o ponto. Mas você pode mesmo assim perguntar de novo. E quando você for fazer o recurso, você coloca na parte que você pergunta. Que ele vai exatamente nessa parte. E vai olhar e vai dizer, realmente ele perguntou. Aí você vai lá pontuar. Tá vendo aí? Menina, segredo não tem não. Aliás, tem segredo, né? O segredo é esse. É a gente fazer essas coisinhas. Quando você estava lá na hora da prova prática, lá no dia mesmo, nos 2 dias, você disse que o primeiro dia foi um pouquinho mais difícil, o segundo dia foi já melhor, você já sentiu melhor, mas no todo, juntando tudo, foi o que você esperava? Eu acho que foi. Eu acho que graças a Deus, eu fui preparada, apesar da gente sempre achar que poderia ter sido melhor, né? No segundo dia, a minha calculadora não funcionou no queimado, e aí, no meio do vídeo, eu mostrei para a câmera, olha, minha calculadora não está funcionando. O câmera pediu, né? E aí ele desligou e ligou de novo a câmera, aí disse que tinha dado certo. Quando ele me devolveu a câmera, não, desculpa, a calculadora, eu apertava o número e ia 2 vezes. Eu apertava uma vez o número e ia 2 vezes. Aí eu desligava e ligava, tentava fazer o cálculo, mas meu cálculo não deu certo. Mas eu fiquei assim, se eu precisar, eu vou entrar com recurso, porque eu não ganhei essa pontuação, né? Foi a estação mais baixa que eu tirei, foi a de queimados, por conta disso, desse imprevisto, que eu não consegui calcular. Eu falei, como a minha calculadora não estava funcionando, eu falei em porcentagens, né? O tórax, quanto que valia, os membros, e aí eu falei para ver se eles iam aceitar. Aí depois, quando eu calculei, tinha dado a mais, a superfície corporal queimada, e também o meu cálculo da hidratação, eu falei, né, a fórmula de Parkland lá para a câmera, e calculei, só eu falei a fórmula adequada, mas calculei errado, porque a minha superfície corporal queimada tinha dado errado, e também foi um número muito alto a minha hidratação, mas eu nem me toquei naquele momento, eu queria terminar, né? Eu queria fazer a estação com medo do tempo acabar. E aí, depois, quando eu saí, conversei com meus colegas, fiz aqui no meu celular e realmente eu percebi mesmo que era o problema da calculadora. Aí a moça me chamou depois, né, perguntou se tinha dado problema. Eu falei que sim, mas o rapaz da câmera falou assim, não, mas a gente conseguiu arrumar. E aí eu pensei que tinha
tinha dado ok, mas não foi, eu tive esse imprevisto, eu demorei ainda, porque perdi tempo, porque eu estava esperando ele me dar a calculadora, teve esse imprevisto, mas no segundo dia, eu achei que eu fui melhor nas estações. Só que quando veio a minha pontuação, eu pontuei muito mais no primeiro dia do que no segundo. Tava mais amedrontada, aí acabava que fazia mais detalhado, né? Fazia mais detalhado. Me conta, quando você chegou, terminou, você teve a sensação de que você iria aprovar ou você não? Você pensou que estava perdida a prova? Como foi que você pensou? Eu fiquei um pouco insegura, não, porque como eu não tinha terminado essas 2 estações, eu fiquei com medo no primeiro dia e fiquei com medo do queimado, né? Também leishmania, eu esqueci de pedir o eletrocardiograma. Eu lembrei, só que como o paciente me cortou lá, aí eu acabei esquecendo. E outra coisa também no da criança, eu esqueci de plotar no gráfico, porque eu não me toquei. Quando ela me deu a carteirinha de vacina, eu pensei que era só aquilo. Isso, a caderneta. E aí, no final da estação, quando estava acabando, eu perguntei, você tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? E aí que eu abri, aí que eu vi que tinha que plotar nos gráficos. Eu falei assim, vou plotar aqui nos gráficos, e aí não deu tempo, o tempo acabou, aí eu tive que sair. Aí eu fiquei um pouco insegura, eu não sabia, né, se eu tinha aprovado ou não, porque eu vi nos checklists anteriores que por mais que você faça muita coisa, a pontuação é baixa, 0,5, a 0,2. E aí, quando saiu o padrão resposta, o gabarito da prova, eu não olhei, não quis ver. Eu não quis olhar, e aí fiquei só mesmo aguardando o resultado da prova. Ali ansiosa, né? E quando você viu a aprovada, qual foi a sensação? Aprovada. Ai, não sei nem explicar, acho que até hoje eu estou em choque ainda. Quando eu estava viajando, né, onde eu estava, não pegava celular, mas eu sabia que a prova ia sair naquele dia o resultado, só que aí eu falei assim, eu não vou, como eu estava muito ansiosa, eu falei assim, eu vou esquecer que eu fiz essa prova, eu vou fingir que eu não fiz, eu vou lembrar que eu fiz essa prova no dia que saía o resultado. Então, toda vez que vinha na minha cabeça, assim, eu tentava esquecer, porque senão me dava ansiedade, eu me dava um pouco de medo. No dia que eu fui fazer a prova, a maioria das pessoas já tinham feito era a segunda vez que as pessoas estavam fazendo, e aí eu fiquei um pouco insegura, né? E aí orando, pedindo para Deus, entreguei nas mãos do Senhor e fiquei despreocupada. Aliás, ainda estava insegura, né? Quando as pessoas me perguntavam, eu não sabia dizer se eu tinha aprovado ou não. Tanto é, como eu falei, né? Eu me surpreendi porque no primeiro dia eu achei que eu tinha ido pior e foi as minhas melhores notas. Aí, quando eu cheguei, eu estava em um grupo, né, com alguns colegas, e eu vi os meus colegas colocando que tinham ficado, né, por poucos pontos. E aí eu lembrei do que você falou, gente, 80% dessas pessoas passam com recurso, porque a prova é mal corrigida, né, eles tiram muitos pontos. Aí meus colegas ficaram contando alguns pontos, entraram com recurso, e aí eu fui olhar a minha nota, aí eu olhei, eu achei a minha nota muito alta. Aí eu falei assim, meu Deus, será que essa nota tá certa? Será que é verdade? Aí eu mandei para uma colega minha, né? Mandei a minha senha, meu CPF para ela olhar, que ela já tinha feito a prova, ela sabia como que era. Aí eu mandei, ela falou, não, você aprovou. Aí eu fiquei, mesmo assim, eu não quis dizer, né? Eu estava com a minha mãe, eu falei que tinha saído a nota, que eu ia olhar, estava com meu namorado do lado, mas eu fiquei com medo de dizer que eu tinha aprovado. Aí eu quis ver o espelho da prova. Aí realmente eu olhei lá que eu tinha pontuado muito na anamnese. Eu tinha fechado praticamente a anamnese, eu tinha perguntado tudo que tinha na anamnese, e aí eu vi, achei interessante, assim, minha nota 9, 8,75, o único que eu tirei mais baixo foi na de queimados, que eu acho que eu tirei 5,75, aí o restante só notas boas, e aí eu fiquei muito feliz, eu passei ainda 2 dias impressionada, não consegui dormir 2 dias, só pensando, e eu acho que só vai ficar o meu CRM, minha numeração do CRM, porque eu acho que ainda estou. Eu esperei tanto por isso, mas tanto, parece que quando chega, parece assim, surreal. Mas olha que coisa, né, menino? Essas coisas é o que eu estou dizendo. Você passou muito tempo para passar na prova teórica. Aí você passou na teórica e passou na prática. Só porque estava sendo direcionada da forma correta. Então você entendeu como é que deveria estudar, e aí você foi lá e aprovou. Não tem.
não tem sofrimento, tem um pouco, emocional, mas assim, de conhecimento, você sempre teve muito conhecimento. Tanto é que você, como você falou, eu fui lá, nem me preparei tanto e tirei uma nota boa na prova. Você tem conhecimento, todos nós temos. Só que a gente precisa lembrar das coisas que são pontuais, importantes, que vão ser perguntadas na prova. Porque ninguém sabe de memória as coisas que a gente tem que saber para poder fazer a prova. Isso está tudo na parede, no consultório. O que a gente sabe é o raciocínio, entender como é que a gente vai fazer as coisas quando a gente tem os dados. Então, o que, é que a gente faz, tanto no curso da teoria como na prática? A gente coloca em evidência aquelas coisas que são de memória, que a gente tem que saber para poder chegar lá na hora da prova e usar o nosso conhecimento. E aí o esqueleto é fundamental. O que você falou. A sua anamnese foi topada, perfeita, porque você se preparou da forma correta. Porque se a gente se preparar do jeito que a galera diz para se preparar para a residência, por exemplo, e você sabe disso, muitos cursos falam para a gente se preparar de uma forma que são as perguntas muito superficiais. E o INEP não é assim. O INEP, ele quer que você pergunte sobre a dor, é tudo sobre a dor. Tanto é que perguntou 8 das 13, perguntou 5 das 8. Então é muita perguntinha sobre o negócio. Então, se você pergunta 4 das 8, você fica com 1. Se você pergunta 5, você fica com 2. Olha, perdeu um ponto por causa de uma pergunta, porque é o intervalo, né? Menor do que 5 e de 5 para cima. Então, é sério, o INEP é sério. Por isso que tem que ter cuidado. É por isso que a gente fala, o treinamento que a gente faz, perguntando muito, né? Vocês chegam lá todos resolvedores, né, no primeiro dia, e aí depois vocês aprendem a perguntar, vocês vão evoluindo, vocês vão crescendo, saem de lá já fazendo rápido as estações, em 6 minutos, perguntando, sabendo perguntar, ou pelo menos, se não sabem naquele momento, já sabem como devem fazer para aprender. E aí, quando vocês chegam na prova, não tem outra, né? Não tem segredo. É como você falou, sua anamnese foi perfeita porque você sabia o que perguntar. É sempre a mesma coisa, não tem segredo, né? É isso aí. Doutora. E outra dica também que você deu, que foi a gente saber verbalizar. Não adianta você saber fazer o procedimento, é saber verbalizar, porque tudo lá, eu não tocava no paciente, tudo era verbalizado. O exame físico, principalmente o abdominal, eles pediram como que, para eu citar, como que 4 avaliações abdominais, então tinha que saber verbalizar. Então, como você falou, para coletar o Papa Nicolau, a gente treinou muito no seu curso, né? Fazendo e verbalizando. Né? Você tem que saber verbalizar, porque o que pontua, às vezes, você pode até se atrapalhar no momento do procedimento, mas se você verbalizar bem, você consegue a pontuação. E o INEP é uma caixinha de surpresas. Tem ano que ele pede para você fazer o exame físico. Tem ano que ele manda só falar o exame físico. Então, no 2020, por exemplo, as manobras de fígado e baço você tem que fazer. Agora, em 2022, você falava tudo. Então, descreva a manobra de Bloomberg e o cara tem que explicar exatamente como era. E foi exatamente o que a gente treinou, a verbalizar, chegar lá. Então, a gente fez várias manobras de apendicite, fez de manobras de abdômen agudo de forma geral, falou da inspeção, falou de tudo. Então, você vê, antigamente, a prova da Revalida não cobrava essas coisas, mas hoje em dia é muito importante. Então, eu fico muito feliz, assim, que tudo que a gente falou foi o que ajudou lá na hora de fazer a prova, né? Então foi muito bom, muito bom. Assim, quando eu vejo as provas, eu fico cada vez mais feliz, porque a gente está indo no caminho certo. Eu até brinquei em outra entrevista que a prova parece que foi feita depois que o cara assistiu o curso. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, vocês têm que saber onde vocês estão. Lembra que eu falei isso? É a coisa mais importante. E lá na primeira folha tinha, você está na atenção terciária, você está na UBS. Então tinha lá onde você estava. Então, ou seja, top demais, foi muito top. Me conta, doutora, agora, quais são os próximos passos? Qual é a universidade que você vai escolher para revalidar? Você já pensou, não pensou? Como foi? Eu estou olhando ainda, mas eu acho que como eu sou aqui do Maranhão, eu acho que eu vou fazer pela UFMA, né, Universidade Federal do Maranhão. Meu próximo passo é trabalhar, acho que eu quero trabalhar ainda 1 ano ou 2 anos e estudar para residência. Tenho um sonho de fazer cardiologia, não sei se vou mudar de ideia, né? Uai, mas o próximo passo é isso, é trabalhar os próximos 2 anos e depois estudar para residência. Perfeito, doutora, perfeito. Queria lhe agradecer muito pela sua participação. Eu sei que é difícil a gente fazer, a gente não tem tempo, acontece muita coisa na vida, e eu quero lhe agradecer muito, porque tenho certeza que o que você fez aqui não ajudou só a mim, ajudou muito a mim, mas muitas outras pessoas serão ajudadas pela sua experiência.
tanto aqui diretamente assistindo o vídeo, como indiretamente quando a gente faz, por exemplo, uma maratona e eu explico alguma coisa que você me ensinou aqui na sua experiência. Então, maravilhoso. E eu quero lhe parabenizar publicamente, porque você é uma vencedora. Você aprovou nessa prova tão difícil, depois de tanta luta, de tanta batalha, depois de tantos anos que você estava aí batalhando. E a última coisa, eu quero que você dê suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa entrevista. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por ter colocado esse sonho no meu coração e ter me dado condições para poder concluir. Eu olhando para trás, às vezes a gente reclama, é difícil mesmo revalidar, mas eu olhando para trás, foi muito bom, porque me trouxe muito conhecimento. Eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais preparada para ir para atender uma urgência, emergência, para estar num PSF, para acolher melhor o paciente. E agradeço a Deus também pela sua vida, Rafael. Eu sei que sua vida não é fácil, você tem sua família que é grande, né? Você tem outras coisas para cuidar, mas você sempre se dispôs, tanto no celular, quando eu estava perdida, mandava mensagem, você sempre respondia, sempre orientava, né? Achei um momento importante também, o momento de oração que a gente fez no seu curso. Foram 3 dias intensos, né? Mas foi de muito aprendizado, e eu lembro que quando a gente orou, você falou assim, Senhor, não faça a nossa vontade, faça a sua. Se for o momento que aconteça, porque o Senhor sabe de todas as coisas, e realmente esse foi o meu momento. Eu acho importante as pessoas investirem, porque às vezes as pessoas estão tentando, às vezes tem dificuldade, é bom ouvir aquelas pessoas que já fizeram, já passaram por isso, e é bom a gente investir um curso para poder ter um bom retorno também, porque eu acho que todo mundo precisa de todo mundo, vale muito a pena escutar as outras pessoas, assistir suas lives também, é muito importante e me ajudou muito. Muito E é bem. isso. Muito bem, doutora. Você, meu amiguinho que assistiu essa live, esse podcast, meu amiguinho e minha amiguinha, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Espero que tenha feito diferença na sua vida, que você tenha aprendido alguma coisa com essa nossa conversa, com a experiência da doutora Nilce, e eu espero que Papai do Céu abençoe você, que abra os seus caminhos, que dê só luz na sua vida. Nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos.